Alô, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com mais um vídeo aí em definitivo, comentando agora um tema bastante importante, de muita relevância, falando um pouco sobre um debate que teve no programa Vejam Só, sobre o pastor Leandro Quadros, né, da Igreja Adventista, e também o pastor Elias Soares, né? Aí tem outros debates também que a gente vai falando aqui. Mas a gente vai, o nosso estudo hoje, né? Vamos focar, né, no livro de Mateus, capítulo 17, que fala ali sobre a transfiguração. E esse foi o tema do debate, né? E para Elias Soares, né, o debatedor, o pastor Elias Soares, quem apareceu ali para Jesus, né, para os discípulos, né, tava ali Pedro, Tiago e João e Jesus. E quem apareceu ali para eles, segundo a Bíblia, né, a Bíblia fala que foram Moisés e Elias que apareceram ali para ele, né, no Monte da Transfiguração. Então Elias Soares defendeu, né, que quem estava ali era Elias, mas o Moisés que estava ali, né, seria nada mais do que o espírito de Moisés, né? Será que a Bíblia diz que foi o espírito de Moisés que apareceu ali, né? Então ali a outra posição também do debatedor Leandro Quadros defendeu ali a sua teologia, falando que quem apareceu ali mesmo foi o próprio Moisés, né? Moisés, né? A grande questão disso aí Moisés ressuscitou? Bom, para Moisés aparecer ali, ou ele ressuscitou, né? Ou aconteceu ali uma grande contradição, né? Por que uma grande contradição? É o que nós vamos estudar, fazer um estudo assim baseado nisso aí e ver qual dos dois tem lógica. Quer dizer, o pastor Elias, né, teve ali uma atitude incoerente, né? Digamos assim, que faltou com respeito, né? Interrompeu, né, ali o apresentador, né, do programa, né? Não só como ele também, né, contra Ezequiel Gomes também, né? Teve ali uma atitude, né, digamos assim, muito desrespeitosa, né? Então a gente vai fazer um estudo baseado nisso aí, né? E falar um pouco do CACP também, né? Que vem levantando os vídeos ainda baseado nesse tema, né? Na transfiguração. Então a gente vai passear um pouco nesse tema e falar de alguns, né, apologistas, né, que vem discutindo esse assunto ainda, né, fazendo vídeos, né, provando aí, tentando desmentir, né, os debatedores adventistas, né, trazendo aí a verdade entre aspas, né, porque não passa de espiritismo a crença deles. Então nós vamos fazer um estudo baseado nisso aqui. Agora a pergunta é: quem apareceu ali? Moisés era real? Elias era real? Né? É o que nós vamos estudar aqui agora. Então o que aconteceu? Jesus chama os discípulos para subir ao monte. E ali Jesus também se transfigura, né? E ali aparece Moisés e Elias. Elias, nós sabemos que Elias foi transladado vivo para o céu. Elias foi para o céu sem conhecer a morte. E aí também o outro apareceu ali, Moisés. Só que Moisés morreu, né? Então quer dizer, se Moisés apareceu ali, né? Ou Moisés ressuscitou,
né, para aparecer ali, né? Ou como diz aí, né, os falastrões apologéticos, né, falam que foi o espírito de Elias que estava ali, né? Mas aí vamos raciocinar um pouco. Vamos raciocinar um pouco. Se Elias era real, porque a transfiguração foi real. Se Elias, ele ressuscitou, se Elias foi transladado e apareceu, então eles apareceram em corpos, né? Ele apareceu em corpos, do mesmo jeito que vive no céu, né? Com o corpo transformado e glorificado, foi o jeito que eles apareceram ali, né? Não tem outra explicação. Agora, a grande pergunta é, se Elias era real, Moisés também era real? Bom, se Moisés estava ali porque ele ressuscitou, né? Fala que Moisés morreu, Deus sepultou seu corpo, até hoje ninguém sabe, né? Mas depois tem uma transfiguração que prova que Moisés apareceu ali. Depois lá em Judas também temos outra narração dizendo que o anjo Miguel discutiu com Satanás quem ia ficar com o corpo de Moisés, né? Então, quer dizer, temos aí de 100%, temos aí 90%, né, de chance, de certeza que Moisés ressuscitou pelo fato dele aparecer na transfiguração, né? E agora provar que foi o espírito de Moisés, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Por quê? Porque conforme nós vamos ler aqui no Antigo Testamento, diz aqui, eu vou ler lá em Levítico capítulo 19, verso 31. Deus diz assim para o povo, ó, não vos virarei para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, Deus já alertava o seu povo para não ter contato com esse tipo de pessoas, adivinhadores, pessoas que tentam adivinhar o futuro, a pessoas que tentam profetizar alguma coisa do futuro, entendeu? Então Deus condena essa prática, né? Então vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 e 13, vai ficar mais claro ainda onde nós queremos chegar. Bom, Elias Soares disse que foi o espírito de Moisés que apareceu ali. Não só Elias Soares, Flávio Martinez, CACP, os apologéticos, né? Todos eles provam que foi o espírito de Moisés que apareceu ali. Não só ele, com o pessoal do CACP, os apologistas, os cristãos também, né? Prova que foi o espírito de Moisés que estava ali. Bom, então vamos ler a Bíblia e depois nós vamos tirar a conclusão, né? A conclusão de que Moisés era real ou era o espírito de Moisés? Bom, se Elias era real, por que Moisés não era real? Né? Então quer dizer, aí você já vê que não tem lógica um negócio desse, né? Um é verdadeiro e o outro é meio verdadeiro, então não tem lógica, né? Mas vamos ler a Bíblia aqui. Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 13. Deus fala assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiros, nem feiticeiros, nem encantador, né? Nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhantes, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o teu Deus, as lança fora de diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus é perfeito. Bom, aqui, meus amados, aqui fica claro que nós não devemos o quê? Devemos consultar os mortos.
ter, digamos assim, consultar os mortos, consultar o espírito, né? Esse negócio de cartomancer, adivinhar o futuro, adivinhar esse negócio de, eu vou profetizar que tal dia vai acontecer isso. Eu vou profetizar na vida de não sei de quem que vai acontecer isso. Irmão, tomemos muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos dar ouvido a adivinhadores, a consultadores de espírito, né? E nem quem consulta os mortos, né? Então todo isso aqui, meus amados, são abominação aos olhos de Deus. Não passa do quê? Não passa de espiritismo. O próximo estudo, meus amados, nós vamos estudar sobre o espiritismo, que lá em Apocalipse capítulo 16 fala que saiu 3 espíritos da boca, né? 3 espíritos da boca da besta, né? São 3 espíritos imundos. Então quer dizer, o espiritismo ela está tomando conta do mundo religioso, né? Então por isso que está essa grande confusão, essa baderna religiosa que estamos vendo por aí. Bom, Deus então alertou o povo para não ter contato com as nações pagãs. Por quê? Porque eles criam nessas coisas, abominações, em espírito, espírito vagueando, espírito desencarnado. A pessoa morre e que o espírito fica vagueando por aí. A pessoa morre, vai para o inferno. A pessoa morre, fica pagando sua penalidade. Meus amados, isso é tudo ilusão. É tudo espírito de demônio. E coloca essas coisas na mente das pessoas. E o mundo religioso está infestado com essas coisas, né? Então quer dizer, os 3 espíritos que se levantarão no fim dos tempos não é nada mais, nada menos do que isso aí, né? Confundindo a mente das pessoas, provando para ela que existe vida após a morte, né? Existe vida após a morte. Então isso aí são espíritos de demônio, né? Mas vamos ler mais aqui. Em Gálatas, capítulo 20, capítulo 5, verso 23, diz assim: idolatrias, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos ler o outro para nós fechar, meus amados. Deuteronômio 13, né? O verso 1 até o 4. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder, e tal sinal ou prodígio de houver falado, dizendo: vamos apor outros deuses que não conhecemos e sirvamos, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus vosso Deus andares e a eles temeres, e os seus mandamentos guardares, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegarei. Bom, aqui Deus faz um alerta, meus amados. Deus faz um alerta, que nós não devemos crer em qualquer profeta. Qualquer sonhador, né? Hoje no mundo religioso, a moda é o quê? A moda é ter revelação, né? Você vai na igreja, né? O pastor de lá já aponta a sua vida, fala: ó, tem irmão aqui que é isso, aquilo, né? Tem irmão aqui que está em pecado, ó, tem irmão aqui, entendeu? Então tomemos muito cuidado com isso, meus amados. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque o diabo sabe tudo o que se passa na casa das pessoas. Então quer dizer, é fácil o diabo falar uma coisa que está acontecendo, do que o diabo falar uma coisa que vai acontecer. Porque o que vai acontecer, só Deus tem esse poder de levantar um profeta para adivinhar o futuro, né? Então quando Deus falava para os profetas referente às profecias, né? Então Deus estava agindo na vida dos profetas. Os profetas anunciavam a palavra de Deus e tudo acontecia.
Mas, segundo aqui Deuteronômio, que nós devemos o quê? Guardar os mandamentos de Deus. O profeta tem que guardar os mandamentos de Deus, né? Segundo lá Isaías capítulo 8, verso 20, diz que a lei é o testemunho, sela a lei o testemunho, né? Então, quer dizer, o profeta, ele tem que ter uma vida conforme a lei e os testemunhos, né? Se ele diz que é profeta, se ele diz que prega, se ele diz que fala isso, que profetiza, que prega, que faz revelação, mas não guarda os mandamentos de Deus, está lá em 1 João, é mentiroso, meus amados, né? Então está cheio de mentirosos dentro da igreja, profeta mentiroso, sonhador mentiroso. Então, quer dizer, embora se levante muitos profetas dizendo que tal coisa vai acontecer na vida dos fiéis, na sua vida vai acontecer isso, no ano que vem o irmão vai prosperar, mas o ano que vem o irmão vai ter uma grande surpresa. Irmãos, cuidado com isso. Só Deus pode revelar o futuro, só Deus pode dizer o que vai acontecer na vida dos irmãos, né? Como diz lá em Apocalipse, está cheio de espírito de demônios dentro das denominações, né? Então, como diz aqui, lá em 1 João capítulo 4, verso 1, amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Bom, meus amados, quem apareceu lá no Monte de Transfigurações? Moisés estava em espírito ou Moisés estava em real, né? Agora, uma coisa que eu não sei como que esses apologistas conseguem trabalhar, né? Quer dizer, eles são grandes manipuladores, né? É igual aqueles macaquinhos que ficam pulando de um galho para o outro, né? E aí pega um texto fora do contexto, né? E tenta provar, né, as suas teorias, suas falácias, né? Falando que quem apareceu ali foi o espírito de Moisés. Meus amados, se for um espírito de Moisés que apareceu ali, né, essa grande falácia do CACP e os apologistas cai por terra. Por quê? Porque Deus está falando para nós não crer, né? Para nós não dar ouvido a espíritos adivinhadores, né? A dar ouvido a pessoas que consultam o espírito dos mortos, né? Então, quer dizer, se houve o espírito de Moisés ali, então quer dizer, então Jesus estava numa sessão espírita ali. Já pensou que coisa absurda, né? Que coisa horrenda, né? Falar que Jesus esteve conversando com o espírito de Moisés, né? Então, quer dizer, não tem lógica um negócio desse, é um absurdo, né? Quer dizer, só Elias era real e Moisés não era. Não tem lógica um negócio desse, né? Então, se Elias era real, se Elias estava ali com o corpo transfigurado, então Moisés estava ali, Moisés ressuscitou, Moisés estava falando com Jesus. Agora, como que Jesus, sendo que Cristo, porque a Bíblia que o povo do Novo Testamento tinha era o Velho Testamento. Agora, como que no Velho Testamento Deus diz para a gente não dar crédito ao Espírito, né? A consultar o Espírito, né? E de repente os discípulos ali se deparam com uma cena ali que, imagine só, né? Jesus conversando com o Espírito. Se ele mesmo falou no Velho Testamento que nós não devemos consultar o Espírito. Então, quer dizer, não tem lógica um absurdo desse, né? A crença apologética, né? Quer dizer, os caras são tão assim, sem noção das coisas, né? Os caras são tão assim, sem noção, né? Que os caras não conseguem entender um assunto desse, né? Quer dizer, querer provar para as pessoas que Jesus estava conversando com o Espírito, dizendo que a Bíblia condena, fala que essas coisas é abominação aos olhos de Deus. Como que Jesus, o próprio Deus, estava ali consultando o Espírito de Moisés para conversar, né? E Elias estava conversando real, né,
com Jesus e Moisés estava em espírito. Então, quer dizer, não tem lógica, é um absurdo, né? Como que pastores apologéticos, né? Como aí Elias Soares, né? Uma falta de respeito, não vejam só, né? Interrompendo o apresentador, né? Depois teve um debate também com Ezequiel Gomes, né? Interrompendo o debatedor. Então, quer dizer, depois querer provar uma coisa sem lógica, né? Não tem lógica nessa desse, é um absurdo, né? Aí depois chegam lá no Vejam Só, eles começam a debater, aí chegam lá, as suas teorias não são capazes de bater de frente com a teologia adventista, né? Aí o que acontece? Aí fico lá fora depois, postando vídeo, né? Porque fulano falou isso, porque fulano viu, só que lá no programa Vejam Só, né? As pessoas até se alteram, né? Por quê? Porque as suas teologias não são capazes de bater de frente com a teologia adventista, né? E eu já falei isso uma vez e torno a falar de novo. Não adianta, meus amados. Não adianta, entendeu? Tipo, querer bater de frente com os caras, entendeu? A teologia dos caras é do santuário celestial. Então o que é de cima não adianta, não tem nada aqui da terra que possa afrontar a teologia dos caras. Entendeu? Então quer dizer, o que é lá de cima é de cima, o que é de baixo é de baixo, né? Então quer dizer, então outro debate também, o pastor Flávio Martinez debateu lá com o Sérgio Monteiro, né? Quer dizer, levou uma surra de Bíblia como o pastor Elias Soares, né? E depois outro pastor lá, o Jamierso também, né? Foi debater com o Sérgio Monteiro, né? Ficou sem saída, né? Falava que a lei de Deus não ensina, e depois falava que a lei de Deus ensina. Então quer dizer, começou a entrar em própria contradição com ele mesmo, com a própria Bíblia apologética, né? Pastor Elias Soares, né? o grande falastrão da internet, né? Então quer dizer, no programa Vejam Só, quando a Bíblia de Genebra ia a seu favor, ou falava um texto a seu favor, mas a Bíblia de Genebra é maravilhosa, né? Agora, quando a Bíblia de Genebra ia contra aquilo que ele pensa, suas teorias, aí ele falava que a Bíblia de Genebra precisava de uma boa reforma. Então, quer dizer, esperto, tá cheio de esperto, né? Pessoas que querem o quê? Querem dibrar a palavra de Deus, né? Igual outro debate também que teve aí o pastor Jamierson, né? Falava uma coisa, aí daqui a pouco entrava em contradição, né? E depois falava outra coisa. Então, quer dizer, enquanto ele falava uma coisa, o pastor Sérgio Monteiro provava na Bíblia que a lei ensina, né? Então, quer dizer, falava uma coisa e depois falava outra. Aí o que acontece? Então, quando esses caras quando esses caras percebem que suas teologias não são capazes, né, de enfrentar a teologia adventista, aí os caras fazem o quê? Aí os caras ficam aí por fora do programa, né, nos canal dele, né? Aí fica postando vídeo. Porque o Sérgio Monteiro falou isso. O pastor Leandro Quadro falou isso. Porque o canal do Ricardo Oliveira, viu? Como diz o ditado popular, tem que colocar o rabo entre as pernas e ficar quieto, entendeu? Tem que ficar debatendo com os caras, entendeu? Para debater com os caras, tem que ter uma teologia igual a deles, né? E não tem outra igual a ele, porque o deles são do santuário celestial, né? Então, quer dizer, aí fico aí na internet postando vídeo, né? Aí tem entrevista com o Jamierson, a entrevista com o Sérgio, com o Flávio Martinez. Então, quer dizer, os caras são uma piada, dá vontade de rir dos caras, entendeu? Então, como diz aqui, até né, pela falta de respeito, digamos assim, a covardia dos caras, né? Lá no programa é uma coisa, que chega aqui fora e fica metendo pau. Então, quer dizer, são um bando de covardes, né? Um bando de covardes. Tem que colocar o rabo entre as pernas e ficar quieto e reconhecer que as suas teorias são fracas, entendeu? Então, quer dizer, não adianta debater com os caras, entendeu? Agora fica aí colocando um monte de mentira, heresia na cabeça do povo,
Aí fica em rádio, porque não sei o que falou isso, porque não sei o que falou aquilo. Então, quer dizer, tirar vergonha na cara, CACP, né? Pregar a palavra de Deus, CACP, né? Pregar a palavra de Deus. Vocês estão aí aprofundados no espiritismo dentro da igreja, né? Movido pelo reteté para baixo para cima. Reteté não sei do que, reteté não sei do que, né? O passinho do funk, carnaval, apoiando carnaval gospel, apoiando funk dentro da igreja. Então, quer dizer, vocês que até o moral falando mal, postando vídeo falando mal de outras denominações. Não é só da igreja adventista, igreja dos mormons, igreja do Testemunho de Jeová. Eu acho que cada um crê naquilo que crê, né? Eu não tenho o direito de ficar apontando outras denominações. Agora é ridículo vocês ficar em porta de igreja, né? Igreja do Testemunho de Jeová, em porta de outras igrejas, atacando as pessoas. Quer dizer, é ridículo. Então dá vontade de rir, é uma piada vocês, né? Então, quer dizer, não tem uma teologia capaz de afrontar os caras. São fracos demais, né? Então, quer dizer, se você reconhecer que estão errados e cumprir lá 1 João capítulo e cumprir lá Isaías capítulo 8 verso 20, você tem que ter a lei e o testemunho, senão não adianta. Vocês não vão conseguir bater de frente com ninguém. Deus são fracos demais. A teoria de vocês são cheias de falácia e heresia, né? Aí aponta outra de heresia, aponta outra, aponta aquilo, mas vocês são pura heresia, falácia. Quando assistimos o debate de vocês, dá até dó. Entendeu? Vocês, como dizer, não são palhos os caras. Entendeu? Então, quer dizer, a teologia adventista é teologia do santuário celestial, não tem outro. Aí fica aí postando vídeo, colocando minhoca na cabeça das pessoas, dos leigos, né? Colocando minhoca na cabeça dos leigos, né? Ensina a palavra de Deus. Aqui, ensinar o espiritismo. E quem estava lá falando com Jesus era Moisés ressuscitado. Moisés real. Não Moisés espírito. A Bíblia condena, consulta espírito. Então, quer dizer, grande contradições e falácias, CACP e tudo mais, né? Então tá aí, meus amados. Fica aí um recado, não só para os CACP, os falastrões da internet, as falácias da internet, mas também para você. Tá confuso, talvez esteja pregando para você que está confuso. Procure estudar mais a palavra de Deus. Procure separar mais tempo, estudar a Bíblia. Senão seremos enganados, seremos levados de um lado para o outro como vento, né? Então devemos estudar, meus amados. O Espírito Santo de Deus está aí ao seu lado. Enquanto você está confiando em pastores, né? O diabo está trabalhando na mente dos líderes religiosos para trazer, como está trazendo aqui o espiritismo dentro da igreja, a crença espírita, que a pessoa quando morre, a pessoa vai para o céu, vai para o inferno. É essa crença do espiritismo, né? Logo vou fazer outro estudo também sobre os mortos. Vamos estudando conforme o decorrer do estudo. Mas um conselho eu te dou: procure estudar a palavra de Deus. Separe tempo. Estude livro de profecia, estude a Bíblia, né? Não fique crendo em qualquer espírito. Mas na minha igreja tem revelação. Mas na minha igreja tem profetização. Mas na minha igreja tem um reteté. Na minha igreja tem baile funk. Cuidado, meus amados. Cuidado com isso aí. Espírito de demônio aprofundado na igreja, enganando os próprios escolhidos de Deus. Né? Tem o canal lá do meu irmão Joanã Coutinho, As Profecias Finais. Excelente canal. Quer aprender sobre profecias? Entra lá no canal Joanã Coutinho, As Profecias Finais. Fala sobre o selo da besta. Fala sobre a implantação do domingo, né? Quero mandar um abraço pro meu irmão Joanã Coutinho. Tá de parabéns esse canal. Também ele tá ajudando também o meu canal também, a divulgar o meu canal. E temos que falar a verdade, meus amigos. Temos que falar a verdade. Quem apareceu para Moisés, para Jesus ali foi Moisés real. Pedro ainda fala para Jesus, Jesus, vamos construir 3 tendas para você, para Moisés e Elias.
Pedro ia construir uma tenda para o Espírito. Só para o Espírito de Moisés. Então, no outro assunto, meus amados, o outro estudo que eu vou falar sobre o Espiritismo, eu vou tocar nesse assunto de novo. Porque não tem lógica, uma piada isso aí. Isso é ACP. Mas um conselho Deus te dá, meus amados. Procure estudar a palavra de Deus. Deus te ama. Deus não quer que você seja levado de um lado para o outro. Deus quer que você aprenda. Que você aprenda a discernir o falso do verdadeiro. A verdade do erro. Mas para isso você precisa separar tempo, meus amados. Ah, mas a minha semana corrida, meus amados, mas você precisa separar tempo para Deus. Deus quer falar o seu coração. Estamos já nos últimos momentos da história. As profecias estão acontecendo. Está aí o canal Joanã Coutinho. As profecias finais. Não temos mais tempo. A hora chegou. Precisamos estudar, meus amados. Precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer, estudar. O apóstolo Pedro diz: fazer bem, estar atento à palavra profética. Que Deus te abençoe, meus amados. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, seu coração. Que você possa, a partir de hoje, estudar a Bíblia. Separar mais tempo para Deus. Lembrar mais de Deus. Que Deus te abençoe, meus amados. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Procure crer na palavra de Deus. Não ficar crendo em todo espírito imundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Bom, meus amados. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.